Fala pessoal, vocês estão no canal Sábio Explica. O jogo de hoje é Jaipur. Jaipur é um jogo de 2009 do autor Sebastião Pouchon, publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. Em Jaipur, nós seremos mercadores na antiga Índia, a serviço do Marajá, buscando comercializar para ele, com ele, não sei bem direito, diversos produtos ao longo de 3 rodadas. Ao final das 3 rodadas, aquele que conseguir mais dinheiro, mais riqueza, será nomeado o comerciante oficial do Marajá. Jaipur é um jogo para apenas 2 jogadores. É um dos jogos aí mais recomendados na comunidade de jogos de tabuleiro, quando se trata de jogos para apenas 2 jogadores. Joguinho simples, rápido, mas com estratégia bem interessante. Como é que funciona? Como é que se joga? Começar pela preparação. Você vai pegar essas fichas aqui, que representam os bens que irão ser vendidos. Existe um total de 6 bens, são eles as pedras preciosas, o ouro, né, os objetos de ouro, a prata, os tecidos, as especiarias e o couro, né, objetos de couro. Você vai pegar essas fichinhas que representam justamente esses itens a ser vendidos e vai dispô-las sobre a mesa. Se você prestar atenção, elas têm valores, né, diferentes valores aqui. Veja, 7, 7, 5. Os itens de maior valor, os mais valiosos, têm as fichas necessariamente mais valiosas também. E os menores têm as fichas menos valiosas. Você vai organizá-las dessa forma que eu estou mostrando aqui, de maneira que seja bem visível para ambos os jogadores. É um jogo, repetindo mais uma vez, para apenas 2 jogadores. A quantidade de fichas e o valor delas, certo? Você deve deixar dessa forma aqui, como a regra sugere. Ordenadas da ficha mais valiosa para a menos valiosa. Então, por exemplo, as pedras preciosas ali, os valores vão de 7 a 5. O ouro, os valores vão de 6 a 5. A prata, todas as fichas são de valor 5 e assim por diante. Nós temos os bens de maior valor e os de menor valor, esse valor varia. Você sempre vai deixar ordenado dessa forma que eu estou mostrando aqui, da ficha mais valiosa para a menos valiosa. Dessa forma que está mostrado aqui. A ficha mais à direita e, consequentemente, a mais de cima, vai ser sempre a de maior valor e elas vão assim em ordem decrescente. Você vai pegar essas outras fichas aqui, são chamadas fichas de bônus. Temos a ficha de bônus do camelo, você deixa ela aqui por perto. Temos essas outras fichas de bônus que tem o desenho de uma certa quantidade de cartas. Temos a de 5, 4 e 3. Você vai separar essas fichinhas de bônus viradas para cima, assim, né, esse número, essa ilustração que representa o número de cartas virado para cima, e aqui por baixo, no verso dela, nós temos valores em dinheiro. Esses valores você não vai ver enquanto estiver preparando, vai deixar as fichas embaralhadas sem ver esse valor, certo? E deixá-las aqui também. As fichas de bônus 3, as de bônus 4 e as de bônus 5. Você não vê o valor delas a princípio, porque fica virado para baixo, mas você sabe que as fichas de bônus 5 valem mais do que as de 4, que valem mais do que as de 3 por sua vez. E deixa ainda essas outras fichas aqui por perto, que servem só para contar os vencedores das jogadas. Vocês já vão entender. Vocês já vão entender também por que eu deixei essas fichas de bônus aqui no meio das fichas de mercadoria, quebrando elas em 2 pedaços. Por que eu não botei mais acima ou mais abaixo? Vocês também já vão entender isso. Então você pega o baralho, entrega 5 cartas para cada jogador. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai pegar, criar aqui um estoque, né, uma linha central de 5 cartas também. E vai deixar o restante do baralho aqui por perto, formando um monte de compras. Certo? Esse enquadramento aqui vai ajudar, mas acho que dá pra pegar. Então você escolhe um jogador inicial, pelo método que você quiser, e a gente está pronto para começar a jogar. Aliás, antes de começarmos a jogar, cada jogador vai pegar a sua mão de cartas, vai olhá-la e vai remover as cartas de camelo. Nós temos basicamente 2 tipos de carta. As cartas de mercadorias,
que representam os bens, aqueles mesmos bens que eu listei enquanto mencionava aqui a preparação, as pedras preciosas, ouro, prata, tecido, especiarias e couro. E temos as cartas de camelo. As cartas de camelo, o jogador, se tiver vindo com alguma carta de camelo na sua mão, vai retirá-las, separá-las, deixá-las aqui à parte, formando um montezinho voltado para cima, que a regra chama de rebanho. Então ambos os jogadores vão fazer isso antes de começar a jogar. Preparar o seu rebanho aqui, separar a carta de camelo da carta de mercadoria, formando aqui assim o seu rebanho. E agora sim, a gente está pronto para começar a jogar. Então, como eu disse, você escolhe o jogador inicial pelo método que você quiser, os jogadores assim se alternando em jogadas. O jogador faz uma jogada, passa para o seu adversário, eles vão assim se alternando. Em que consiste uma jogada? Na sua vez de jogar, o jogador pode adquirir cartas ou vender cartas. Das duas, uma. Nunca as duas coisas no mesmo turno. Ou você adquire cartas, ou você vende. Como é que funciona a aquisição de cartas? Bem, existem 3 formas diferentes de adquirir cartas, certo? A ação de adquirir cartas se subdivide, digamos assim, em 3 ações. A primeira destas formas é adquirir, né, puxar para a sua mão uma carta de mercadoria. Uma carta de mercadoria. E aí, como é que funciona? Você vai escolher uma... E aí, lembra que sempre que eu falo mercadoria, eu não estou incluindo os camelos. Camelo é camelo, mercadoria é mercadoria. Então, para adquirir uma carta de mercadoria, dessas aqui que estão no mostruário central, você simplesmente puxa aquela carta para sua mão e repõe com a primeira carta do topo do monte aqui do baralho de compras. Passa a vez para o seu adversário. Simples assim. Essa é a primeira forma, adquirir apenas uma carta de mercadoria. Para que eu adquira a segunda forma, né, o segundo subtipo aí de forma de aquisição de cartas, é para que eu adquira mais de uma carta de mercadoria, 2 ou mais. Para que sempre que eu quero adquirir 2 ou mais cartas de mercadoria, eu vou fazer, na verdade, uma troca. E como é que funciona essa troca? Eu estou simulando aqui todas as jogadas com o mesmo jogador, né? Mas só por questão de facilidade aqui. É óbvio que no jogo vai alternando as jogadas. Como é que funciona essa troca? Você vai pegar todas as cartas que você quiser aqui do monte central. Não existe restrição, por exemplo, de que elas têm que ser do mesmo tipo, que elas não podem ser do mesmo tipo. Não existe essa restrição. A única restrição é que tem que ser cartas de mercadoria e nunca de camelo. Então você pega tantas e quantas cartas de mercadoria você quiser aqui do monte central. Digamos, por exemplo, que eu pego 2. Aliás, quantas você quiser não, né? 2 ou mais. Para pegar apenas uma, é da outra forma que eu já expliquei. Essa forma aqui é sempre para pegar apenas 2 ou mais cartas de mercadoria. Aqui, por acaso, por coincidência, eu peguei 2 do mesmo tipo, mas não é obrigatório. Eu poderia pegar a vermelha e uma roxa, ou poderia pegar as 3, né? As 2 roxas e a vermelha, sem problema nenhum. Mas aí, nesse caso, eu preciso fazer uma troca, uma substituição, onde eu estou pegando 2 cartas para minha mão e eu preciso repor a mesma quantidade lá na linha central, de forma a mantê-la com 5 cartas. Nesse momento de reposição, eu posso repor com cartas da minha mão e ou com camelos do meu rebanho. Digamos aqui que eu queira repor com... Não sei nem se essa jogada vai ser muito inteligente, mas só para exemplificar. Digamos, eu peguei 2, preciso repor 2. Então, digamos que eu reponha com essa carta verdinha aqui de especiaria e com um camelo do meu rebanho. Pronto, repus. Então, na hora de pegar, você pega quantas cartas você quiser da linha central, no mínimo 2, né? 2 ou mais cartas aqui da linha central. Não podem ser cartas de camelo, tem que ser exclusivamente de mercadoria. Você traz as mercadorias para sua mão, mas aí você não repõe do baralho de compras. Ao contrário, na hora de fazer essa reposição, você vai repor ou com outras cartas de mercadoria da sua mão e ou com camelos do seu rebanho. Essa é o segundo subtipo, digamos assim, de aquisição de cartas. É a troca. Você tem que fazer essa reposição. Você pega as cartas para sua mão e repõe. Repõe com cartas da sua mão e com camelos, não com cartas do baralho de compras. Tem só uma restrição com relação a essa compra, que você não pode repor, né, devolver lá para a linha central cartas do mesmo tipo que você pegou. Então eu peguei aqui 2 roxas e eu não poderia jogar uma outra roxa na minha mão, uma outra carta aqui de tecido, de volta para a linha central, certo? Nem sei se... Eu não joguei o jogo tantas vezes assim para pegar 100% da estratégia da malícia do jogo, joguei poucas vezes. Eu nem sei se seria inteligente fazer isso, ainda que a regra permitisse. Mas, enfim, a regra não permite. Pegar cartas de um tipo e devolver um ou mais do mesmo tipo. Não é permitido. Tudo isso dentro dessa segunda forma, desse segundo subtipo de aquisição de cartas,
que é a troca, para você pegar 2 ou mais cartas de mercadoria. O terceiro subtipo, chamemos assim, de aquisição de cartas é adquirir cartas de camelo. E aí a regra para adquirir cartas de camelo é a seguinte: sempre que você quiser pegar cartas de camelo, você precisa obrigatoriamente pegar todas as cartas, certo? Você não tem escolha de pegar só uma, só duas, você tem que obrigatoriamente pegar, se você quiser pegar a carta de camelo, não é obrigado, mas se você escolheu pegar a carta de camelo, você necessariamente tem que pegar todas as cartas de camelo da linha central, colocá-las no seu rebanho e em seguida repor a linha central com cartas do baralho de compras. Tudo isso, esses três, né, subtipos, né, de aquisição de cartas, estão dentro da primeira possibilidade de ação, que é pegar cartas. Pega uma carta só, de mercadoria, pega de lá, repõe da linha central. Pega 2 ou mais cartas de mercadoria, faz aquela manobra de troca, como eu expliquei ainda há pouco. E para pegar a carta de camelo, precisa necessariamente ser todas as cartas de camelo. Então tudo isso está dentro da primeira hipótese. Tem só outro detalhe que é o seguinte: ao finalizar a sua jogada, você não pode ter mais do que 7 cartas na mão, certo? 7 é o limite máximo de cartas que você pode ter na sua mão. E a regra não diz que se você ultrapassasse esse limite, você descarta ou coisa parecida. Não. A regra diz, na verdade, que é proibido você fazer uma jogada em que você ficasse com 8 ou mais cartas na mão, né? Mais de 7. O limite é 7. Então, se você vai fazer uma jogada ali onde você vê que ao finalizá-la, você ficará com mais de 7 cartas na mão, você simplesmente não pode fazer essa jogada. Você tem que optar por um outro tipo, é obrigado a optar por um outro tipo de ação. Não é permitido fazer uma jogada que deixaria você, ao final do turno, com mais de 7 cartas na mão. Então passemos agora para o segundo tipo possível de jogada, que é a venda. Tudo isso que eu expliquei agora foi adquirir cartas. Mas você, na sua vez de jogar, pode ou adquirir ou vender. Como é que funciona a venda? Você vai pegar uma ou mais cartas da sua mão, que sejam da mesma cor, e vai vender. Vai jogar num monte de descartes. Vocês criam ali um monte de descartes, que o enquadramento não está ajudando muito, mas vocês criam ali um monte de descartes no local adequado, e você vai jogar uma ou mais cartas da sua mão nesse monte de descartes. Se for uma carta só, é uma carta só, não tem o que fazer. Se for mais de uma, elas têm que ser todas da mesma cor. Você nunca pode fazer mais de uma venda na mesma jogada, né? Cada venda deve envolver apenas cartas de uma única cor em cada rodada, em cada jogada. Você não pode vender, por exemplo, na mesma rodada, vender aqui carta roxa e carta prateada. Não. Ou a prateada e a dourada. Não. Cada venda que você faz deve ser corresponder a apenas um tipo de mercadoria de cada vez. E aí você mostra as cartas do seu adversário, anuncia que está fazendo a venda, descarta aquelas cartas e recolhe essas fichas correspondentes. Você vai pegar uma quantidade de fichas igual à quantidade de cartas que você está vendendo, da cor que você está vendendo. Então aqui eu estou vendendo, por exemplo, 3 cartas roxas, eu pegaria as 3 primeiras fichas do monte roxo, certo? As fichas ficam ordenadas da maior para a menor, o que significa que a princípio é mais vantajoso você fazer as vendas mais cedo. Quanto mais cedo você conseguir fazer suas vendas, mais valiosos vão ser as fichas que você pega. Só que no começo do jogo, quando está muito cedo ainda no jogo, geralmente você não vai conseguir fazer vendas tão grandes. Porque as cartas ainda não deu tempo você ir ali juntando as cartas, fazendo a combinação para fazer uma venda grande. Então vendas grandes tendem a acontecer um pouco mais tarde. Vendas pequenas tendem a acontecer um pouco mais cedo. Só que você recebe as fichas iniciais aqui, as primeiras fichas da pilha, as primeiras fichas do monte, que são as que valem mais pontos, vão ser pegas por quem faz as primeiras vendas. Então você tem que chegar nesse... O grande lance do jogo é chegar nesse equilíbrio entre fazer uma venda mais tarde e assim vender mais, ou fazer uma venda mais cedo e assim pegar as fichas de maior valor. Nesse caso aqui eu fiz uma venda de 3 cartas. Eu posso vender qualquer quantidade de cartas, sabe? Começando por 1. Se eu vender uma carta só, eu pego uma ficha só, sem problema nenhum. Mas se eu fizer vendas grandes, ou seja, vendas de 3 ou mais cartas da mesma cor, eu vou pegar, além das fichinhas correspondentes à cor que eu vendi, eu vou pegar também essas fichinhas de bônus. Para cada venda que eu faço de 3 cartas de uma vez só, eu pego a primeira fichinha do topo desse monte. De 4 de uma vez só, eu pego essa aqui, na primeira desse monte. E de 5 de uma vez só, eu pego essa daqui.
Essas aqui você não vê a princípio, como eu disse, você sabe que no verso delas tem um valor em dinheiro, mas a princípio você não vê esse valor. Você pega ali na sorte, né, pega a primeira do topo do monte, as escuras, mas sabendo que as de 5 valem mais que a de 4, que valem mais que a de 3. Então nesse nosso exemplo aqui eu pegaria essas 3 fichas roxas, já que eu vendi 3 cartas, as 3 primeiras de topo do monte, e pegaria ainda essa ficha bônus por ter se tratado de uma venda de 3 cartas. Então basicamente essa é a ação de vender. Você descarta aquela quantidade de cartas que você quiser e pega, sempre da mesma cor, e pega uma quantidade de fichinhas aqui no monte, sempre começando das maiores para as menores, igual à quantidade de cartas que você vendeu, e eventualmente, se for uma venda de 3, 4 ou 5 cartas, pega também essa fichinha de bônus. Os itens mais valiosos, que são a prata, o ouro e a pedra preciosa, eles têm uma limitação, que para eles, tratando-se especificamente deles, você nunca pode fazer uma venda de uma carta só. Prata, ouro e pedras preciosas, você só pode vender no mínimo 2 de cada vez. É por isso que a gente organiza as fichas dessa forma, mantendo as fichas de bônus aqui no meio, quebrando a sequência, para facilitar a visualização e a memorização. Todo mundo lembrar que essas 3 de cima são as que têm essa restrição de só poder vender no mínimo 2 de cada vez e nunca só uma. Tem outro detalhe que é o seguinte, se as fichinhas estiverem acabando e eu fizer uma venda de mais fichas do que as que tem, eu pego todas as que tem e mesmo assim continuo pegando a ficha de bônus. Como assim? Digamos que eu tenho só aqui 2 fichas verdes sobrando, 2 fichas verdes de resto. E eu faço uma venda de 3 fichas verdes. 3 cartas verdes, né? Então eu pego as 2 fichas que sobram e pego a ficha de bônus por ter feito uma venda de 3, certo? Mesmo que eu não tenha de fato as 3 fichas, mas se a venda for de tamanho 3, eu continuo fazendo jus a fichinha bônus de 3, de 4 ou de 5, conforme o caso, certo? Então os jogadores vão fazendo isso, só recapitulando, podem ou adquirir cartas daquelas 3 formas que eu expliquei, ou vender cartas dessa forma que eu estou explicando agora. E ao fazer isso, vão pegando essas fichinhas das especiarias, né, dos itens que estão sendo vendidos, e também as fichinhas de bônus, de acordo com o tamanho da venda. E os camelos, para que servem? Os camelos, no primeiro momento, quando você aprende assim, a regra limpa e seca, só lendo o manual, você não entende muito bem para que eles servem. Mas jogando, você percebe que eles têm uma utilidade muito boa. Eles servem para calibrar o jogo. Eles são quem dão o ritmo do andamento do jogo. Porque você, às vezes, deixa a linha central com uma grande quantidade de camelos, isso significa, na prática, reduzir a quantidade de opções possíveis de compra para o seu adversário. E para você também. Quando você pega os camelos, aí você dá um F5 ali, renova uma linha central que tem uma grande quantidade de camelos, você pega eles todos de uma vez, você renova a linha central, dá um F5, como eu digo, brincando ali na linha central. Então os camelos vão ajudando você a dar esse controle na quantidade de cartas possíveis, na quantidade de cartas disponíveis na linha central. Eles são uma parte muito importante da estratégia do jogo, que a princípio, quando você só lê a regra, não consegue pegar essa malandragem, mas jogando você percebe que sim, eles têm essa importância. Além do que, eles também dão pontos no final do jogo, como vocês verão já já. Então, pois bem, os jogadores vão jogando assim, um joga, outro joga, um joga, outro joga, um jogo de duelo apenas para 2 jogadores. Isso vai até quando? Isso vai até que 3 linhas aqui, né, 3 fileiras de fichas de produtos à venda se esgotem. No momento que a terceira fileira se esgotar, o jogo acaba imediatamente. Ou quando não houver mais cartas aqui no monte de compras, no baralho central, para repor a fileira, né? Sei lá, alguém pegou 3 cartas da fileira, só tem 2 restando aqui no baralho. Então, não consigo, no momento em que eu não consigo completar essa fileira de 5 cartas usando o baralho central. Então, quando uma dessas 2 coisas acontece, ou esgotar 3 tipos de mercadoria, ou esgotar o baralho central aqui a ponto de eu não conseguir repor a fileira com 5, aquela partida, aquela rodada acaba imediatamente e a gente vai contar pontos. O que vale ponto tanto nesse jogo? As fichinhas, as próprias fichinhas que os jogadores pegaram ao longo da partida, à medida que iam vendendo as suas mercadorias. A quantidade de pontos que ela vale está aqui escrita na frente e também no verso, é a mesma pontuação. As fichas de bônus, que ele obtém quando faz vendas de tamanho maior, né, de tamanho 3, 4 ou 5, elas também têm a sua pontuação aqui no verso. Elas não têm na frente, mas têm no verso. E temos ainda a ficha do camelo. A ficha do camelo vale 5 pontos e ela é entregue ao final da partida
para o jogador que tiver o maior rebanho, ou seja, a maior quantidade de camelos aqui no seu rebanho, ganha essa ficha de 5 pontos. É 5 rúpias, como ele chama, né? Nesse jogo aqui, os pontos dentro do tema do jogo são dinheiro, né? Rúpias, da moeda lá da Índia. Então você faz essa soma de pontos, essa soma de rúpias, e quem tiver mais é o vencedor daquele turno. Cartas que eventualmente sobrarem na mão ou sobrarem aqui na linha central não valem ponto nem positivo nem negativo para ninguém. Você vai contar pontos apenas realmente com essas fichas das mercadorias, dos bônus e do camelo. Soma os pontos, quem tiver mais pontos é o vencedor daquela rodada. E o jogo é disputado numa melhor de 3. É para isso que servem essas fichinhas aqui, para marcar quantas partidas você já ganhou. Porque o jogador ganha a partida, ganha uma fichinha dessa para registrar que ele já venceu uma. E é numa melhor de 3. Você joga 3 partidas, no máximo 3 partidas, né? Quem ganhar 2 fichinhas dessa primeiro é o grande vencedor. Na segunda e na terceira rodada, se houver, né? Se chegar até a terceira, como é o melhor de 3, na segunda e na terceira, o jogador inicial é quem perdeu a rodada anterior. Em caso de empate, na hora de contar esses pontos, vence aquele que tiver o maior número de fichas de bônus. E aí é o número de fichas, independente do valor delas. Persistindo o empate, aí você desempata em quem tiver o maior número de fichas de mercadorias, e aí também é a mesma coisa, vale o número de fichas e não o valor delas. Isso para desempatar, certo? Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Jaipur. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.